Coisas do fim de ano, a deterioração do país no final deste ano. A economia vai mornamente estagnada no país, digamos assim. Parou de cair, segundo os indicadores, mas também não está crescendo. O governo propala que está crescendo, mas está numa estagnação lá embaixo. Porém, falar de economia é muito complicado. A gente sente no bolso da gente as dificuldades. Eu tenho visto cada dia mais lojas se fechando. Mas no fim do ano é quando melhora a situação. O Brasil é um pouco diferente de outros países. É um país muito sentimentalista, o povo muito emotivo, que valoriza o fim de ano. Quando o verão vai chegando, as noitadas, festinhas, cervejadas, churrasquinho de fim de ano, festinhas especiais, confraternizações em escolas, no trabalho, em setores de trabalho. Tem ambientes de trabalho que tem um monte de confraternizações. A confraternização do setor, da divisão, da superintendência, a confraternização geral, e a pessoa tem confraternização da família, alguns têm confraternização na igreja, do grupo, do departamento da igreja. Eu nunca gostei disso. E às vezes que eu fui à festa de confraternização no trabalho, afinal de contas foram muitos anos de trabalho, cerca de 30 anos na mesma empresa, eu sempre me arrependi. Algumas vezes eu fui por insistência de colegas e na expectativa de ter uma oportunidade de evangelizar, de compartilhar com alguém. Nunca acontecia, porque as pessoas estavam movidas de outras intenções, espírito de libertinagem, a bebedeira, o álcool logo no início já afeta as faculdades normais de uma pessoa. Então, uma pessoa com um pouquinho de álcool já não é a mesma. E evangelizar uma pessoa alcoolizada, ela não vai ser a mesma, não vai ter muito efeito. E foi o que eu verifiquei. Todas essas vezes em que eu esperava aproveitar a oportunidade, inclusive em família. Confraternizações de família costumam ser uma carnalidade, por melhores que sejam as famílias, até evangélicas. Dizem que o crente não bebe, mas como come. Então, isso não é verdade. Não são todas as famílias evangélicas que evitam bebidas alcoólicas. Infelizmente, aproveitando o pretexto de fim de ano, muitas famílias usam bebidas alcoólicas. Algumas dão desculpa de que nem todos os parentes são crentes. Então, para agradar os que não são crentes, eles compram uma cervejinha, uma bebida alcoólica, uma champanhe, um negócio assim, um vinho. E os que são crentes, às vezes, levam uma carona também. Bebedeira atrapalha o bom proveito espiritual de qualquer confraternização. A minha experiência é a mais negativa em todas as experiências em que o espírito era de fim de ano, de confraternização e não de buscar a Deus. Até hoje eu procuro fugir de todas essas comemorações, seja em família, em trabalho, em igreja, comemoração de fim de ano costuma ser uma degeneração moral, para não falar muito. E normalmente Deus não está nesse espírito de comida e bebida. Isso aí normalmente não é de Deus, e Deus costuma avisar os seus servos fazendo acontecer alguma coisa desagradável, uma discussão, um bate-boca entre parentes, e às vezes a festa se acaba por causa de uma briga. Isso tem acontecido, mas parece que os crentes não se alertam. Então entenda isso, fuja desse espírito. Mas se você tiver que ir, vá em oração buscando a Deus para você não pecar, contra Deus numa reunião de família. E, melhor que tudo, nunca coloque uma reunião de família acima do Senhor. Deixar de ir ao culto
para poder ir para uma reunião de família de comes e bebes, eu acho que é uma péssima escolha. Deus, no mínimo, não vai gostar disto. Se você deixar de fazer o que tem que fazer no fim de ano, pelo Senhor, para você ir passear para a praia, comer, beber, se divertir, festas com familiares, não é uma boa escolha, com toda certeza. Então, fuja dessa degeneração de fim de ano. Além dos gastos que você vai ter, que vai ser muito ruim. Gastos extras, quando você tem dívidas, tem outras despesas importantes para fazer, você vai tirar dinheiro ainda para comidas caras, bebidas. Isso certamente não é bom, não vai ter proveito, não é de Deus. Mas o país todo está nesse espírito natalino. Os camelôs, pessoas que trabalham assim vendendo coisas na rua, sacoleiras, tem que aproveitar o fim de ano. Alguém que pinta quadro para vender, faz salgadinho para vender, alguém que faz coisas assim, tem que aproveitar o oba-oba do fim de ano. Em geral, as prefeituras têm uma grande tolerância com relação à postura nas ruas no fim de ano, para favorecer essas pessoas que precisam desse ganho extra. Os assalariados têm direito, segundo a lei, ao 13º salário, que este ano não vai ser pago para muita gente. Mas os que não são assalariados esperam vender mais. O ganho extra deles, o 13º deles, é vender mais nessa época, é novembro e dezembro, início de dezembro, porque quando chega Natal aí já quase ninguém compra mais nada, então tem que aproveitar. Não está errado em nada o crente aproveitar e sair para vender. Agora, se ele deixar de ir ao culto para ir à praia vender alguma coisa, eu não sei se Deus vai gostar disso. Muito provavelmente não. Ele pode dizer a Deus alguma coisa, dar uma desculpa, mas eu acho que ele vai perder a grande oportunidade de colocar Deus em primeiro lugar acima de tudo. Se ele tirar o que é de Deus e o restante Deus vai multiplicar com toda certeza, eu não tenho dúvida nenhuma. As organizações estão também com muita dificuldade, as empresas não estão tendo como pagar seus funcionários o 13º, até aquelas que estão com dificuldades para pagar o salário, como vão pagar o 13º? Eu estava ouvindo uma entrevista com um homem muito educado, recém-empossado, na Rio Ônibus, o sindicato, o órgão que congrega as empresas de ônibus no município do Rio de Janeiro. Ele, muito educado, muito sábio, estava falando uma coisa que eu não acredito totalmente, mas enfim, é o que ele estava dizendo, que as empresas de ônibus já vêm enfrentando muitas dificuldades. A gratuidade de passagens, idosos e escolares, enfim, deficientes, isso aí já pesa muito para eles, que chega a 40%, o que também eu não acredito. Mas, enfim, ele diz que agora, além das dificuldades todas, o governo do município do Rio de Janeiro, junto com a Justiça, não vamos misturar as atribuições, a Justiça esteve nisto e o município também, revertendo alguns aumentos que foram dados abusivamente e, segundo a Justiça, em troca de corrupção, de propina. Então, no município do Rio de Janeiro, a Justiça mandou abaixar o preço das passagens. Diz o empresário, chefe da Rio Ônibus, que por causa disso, com toda certeza, eles vão ter dificuldades nos pagamentos e o 13º dos rodoviários não vai ser pago. Eu acho que tem muito de terrorismo nisto,
para incentivar os motoristas e trocadores, que são os rodoviários, a fazerem greve, prejudicarem a população deve forçar a prefeitura a liberar os aumentos para conseguirem pagar. Eu acho que o prefeito está irredutível nisso e a justiça também. Não é só questão do prefeito, agora é questão da justiça também. Eu acho que vai ter muito problema de transporte no fim de ano na cidade do Rio de Janeiro e no Grande Rio. Deterioração em várias áreas. As prefeituras, muitas delas, não vão ter condições de pagar o 13º. O Estado do Rio, que não colocou em dia nem o pagamento de setembro ainda, de todo o funcionalismo, também não pagou o 13º do ano passado. O 13º desse ano, nem pensar. 13º é uma invenção brasileira que ajudou muito, porque se deixar por conta do brasileiro guardar dinheiro para as festas de fim de ano, ele, por conta dele, não vai conseguir. O 13º, essa instituição, como que obriga o trabalhador a receber no fim de ano esse dinheiro extra. Ninguém faz milagres. O dinheiro do 13º, na verdade, está sendo diminuído em todos os meses. O salário poderia ser maior a cada mês se não houvesse o 13º. Mas no Brasil as coisas são assim. O salário poderia ser maior se incorporasse a alimentação, a cesta básica, o vale transporte. Mas o brasileiro, a maioria, meteria o pau no dinheiro todo e ficaria sem dinheiro para alimentação, para passagem. O empresariado sabe disso, os políticos sabem disso. Então, fizeram um monte de leis protecionistas no Brasil. Leis que obrigam os empresários, além do salário, a darem auxílio alimentação, vale transporte, por causa da irresponsabilidade da maioria das pessoas. Se deixar para eles administrarem o dinheiro, eles não vão administrar, não vão saber administrar. Então, o que é feito? Os salários são diminuídos. E hoje o salário mínimo é mínimo. Mas o salário é só para o extra, porque a alimentação está garantida, o uniforme, a roupa para trabalho também está garantida, o vale refeição, vale transporte, tudo é dado por fora, porque se for embutido no salário, o trabalhador irresponsável não vai ter dinheiro na hora H. Mesmo assim, tem gente que vende o vale-refeição, vende o vale-transporte, depois fica sem dinheiro para o transporte. Tem muito disso acontecendo. E a maioria das empresas prefere contratar empregados que moram próximo, porque se faltar o dinheiro da passagem, eles vão a pé ou de bicicleta com mais facilidade. É uma realidade brasileira. A irresponsabilidade do brasileiro leva a tudo isso. Mas agora, somando a tudo isto, a irresponsabilidade dos governantes eleitos por esse povo, que se corromperam aí de todo jeito. O governo federal não vai atrasar 13º, mesmo porque é ele que fabrica o dinheiro, digamos assim, entre aspas. Hoje não se pode fabricar muito dinheiro, mas pode-se fazer dívidas. O governo federal vai pagar o INSS, os salários, vai pagar, mas aumentando o buraco que já é grande. E o ano que vem vai entrar com muito mais dificuldades. Já estados e municípios que não podem fabricar dinheiro, digamos assim, vão ter muita dificuldade em pagar 13º, fazer face às despesas de fim de ano, e para o ano que vem, então, é um ambiente pior ainda que se espera. O país todo está se deteriorando economicamente, moralmente e, o pior, espiritualmente também. Esse fim de ano vai marcar uma época de muita dúvida, questionamento, ceticismo. Muitos crentes que viveram
debaixo de uma promessa de um Deus grande, que é rico, que dá prosperidade, que dá dinheiro, que abre portas, que faz feliz a pessoa. Muitos passaram muito tempo ouvindo essa pregação, vão ficar escandalizados e quando chegar ao final do ano, sem dinheiro, sem bênção, sem prosperidade, sem saúde, eles vão chorar muito por causa da pregação errada que os enganou. Então, é um fim de ano muito melancólico que nos espera. Sem falar na onda de assaltos, arrastões, insegurança para todo lado que vai aumentar. Bandido também gosta de 13º. Qual é o 13º do bandido? É aumentar roubos e assaltos no fim de ano, aproveitando o grande aglomerado de pessoas, os assaltos e roubos vão aumentar bastante. Então, é um fim de ano muito melancólico que nos espera. Que o povo de Deus, que se chama pelo seu nome, entenda. Chore, se humilhe e se volte para o Senhor, que é o que Deus deseja, porque Ele é pronto em atender, mas tem que buscar. E pelo jeito, não estão buscando ainda.